Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viver Bem deste sábado. E hoje o assunto é sobre a visão, um dos sentidos mais importantes e complexos do nosso corpo e também responsável por 80% das informações processadas no nosso cérebro. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, atualmente 285 milhões de pessoas no mundo sofrem com algum problema de visão. E o que chama atenção é que de 60% a 80% destes casos, as doenças poderiam ser evitadas. No Brasil, no último censo demográfico do IBGE de 2010, foram identificadas 35 milhões de pessoas com algum grau de dificuldade visual. Estima-se que para o próximo censo o número seja ainda maior, devido às pessoas passarem mais tempo online, nos tablets, celulares e eletrônicos em geral. A boa notícia é que existem tratamentos atualmente capazes de apresentar resultados bastante satisfatórios e eficazes. Mas o que realmente precisa é da colaboração da população, em ter consciência sobre a importância da visita ao médico e também dos cuidados essenciais para a saúde dos olhos. E para falar sobre o assunto, eu convidei para o programa deste sábado o oftalmologista Dr. Assad Reis. Dr. Assad é fundador e supervisor do programa de residência médica em oftalmologia do Hospital Governador Celso Ramos de Florianópolis. Foi diretor do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, presidente da Associação Florianopolitana e da Sociedade Catarinense no mesmo segmento. É membro da Academia Americana e Francesa de Oftalmologia, dentre outros títulos que acumula na sua trajetória. E hoje traz informações importantes e novidades em tratamentos e procedimentos para melhorar a visão. Fique conosco, o Viver Bem está começando. E nós começamos falando sobre uma doença multifatorial das lágrimas e da superfície ocular, que provoca desconforto e irritação, com sensação de ardência e coceira, e prejudica a lubrificação dos olhos, chamada de síndrome do olho seco. Vamos saber mais detalhes a partir de agora com o Dr. Assad Reis. Bom, doutor, muito obrigada por participar e contribuir com o programa Viver Bem. Eu que agradeço a sua visita. O olho seco é uma das afecções hoje que mais afetam a população em geral. Estima-se que aqui no Brasil cerca de 30 milhões de pessoas sofrem desse olho seco. E os motivos, eles são inerentes ao uso de tablet, de celulares, de computadores, de televisão e também um problema, geralmente em mulheres, de ordem hormonal. Geralmente as mulheres, quando entram na menopausa, elas perdem o estrógeno e começa a levar ressecamento das glândulas, dos olhos, do nariz, da boca, lubrificação vaginal. E até agora, o único tratamento que nós dispunhamos eram sintomáticos, era colocar lágrimas artificiais para compensar a falta de lubrificação desse olho. E recentemente, há em torno de 4, 5 anos, se descobriu que existem umas glândulas nas pálpebras que são as maiores responsáveis pelo olho seco. São essas glândulas que chamam glândulas de meibômios. Elas obstruem o ducto da glândula, não produzem o conteúdo gorduroso, oleoso dela, que compõe a lágrima, e a lágrima começa a evaporar e o olho começa a ficar ressecado, levando a isso daí. E com isso, surgiram algumas técnicas hoje de alguns aparelhos para tratar esse olho seco. Já não são esses aparelhos, se chama iLux, são técnicas não só que melhoram a sintomatologia, mas afetam o núcleo principal da doença, que é desobstruir o ducto dessas glândulas. Esses tratamentos são aplicados em sessões que levam de 8 a 10 minutos, uma vez por ano. Em alguns casos, cada 6 meses são necessários e que resolve muito problema. O olho seco, por outro lado, ele traz muitos problemas para as pessoas que são portadores deles, como lacrimejamento, reflexo, porque o olho está seco e só produz mais lágrimas. O olho vermelho, a sensação de areia, de corpo estranho,
ou aparecimento de obstruções, tipo terçol, calásio. E a situação é tão séria em certos casos que as pessoas têm dificuldade para enxergar, têm dificuldades para dirigir à noite, levando às vezes até depressão, a desânimo no estado de vida deles. O senhor falou que é bastante recorrente no período da menopausa, né? Quando se Sim. aproxima o período da menopausa. Então ele é mais recorrente em mulheres? Sim, a frequência em mulheres é acentuadamente maior do que em homens. Esse tratamento, então, ele é feito uma vez por ano. Como é que ele funciona? Como é que é a aplicação? Esses aparelhos, ele tem um dispositivo aqui atrás que eles prendem a pálpebra e aquecem. Eles vão com uma luz, ele vai aquecendo até dar uma temperatura de 40, 42 graus e esse aquecimento dissolve essa rolha de gordura que tem. E depois ele faz uma massagem espremendo, ele expele todo esse conteúdo que está represado ali e libera a glândula para produzir. E muitas pessoas até confundem, né, com esse problema do olho seco, que pode ser rinite, pode ser assim, de origem da própria rinite ou do pólen, Confunde muito com a alergia. Confunde bastante, principalmente com alergia. pela coceira. Porque ele leva a coceira, né, e a ardência que se confunde com a alergia. E como é que a gente sabe? Então por isso que é importante vir fazer uma consulta para tirar... Fazendo o exame, porque o olho seco ele quase sempre tem essas lesões aqui das pálpebras que a gente observa. E aquela secreção que sai muitas vezes quando acorda, né? Logo pela manhã. Isso é mais ou menos assim. A lágrima ela é composta de água, gordura e proteína. Quando você dorme, você não pisca, então o olho normalmente resseca. Então aquele conteúdo aquoso vai embora e sobra gordura e proteína, que é o que a gente chama de ramela. Aí você puxa, ele sai, mas isso não é infeccioso. Isso daí é o próprio sal da lágrima que fica retido por evaporação. É como se você pegasse uma água do mar, deixasse evaporar, ficasse o sal. Isso que fica normalmente. E no olho seco é muito mais acentuado, porque como não tem o conteúdo aquoso, ela produz aquilo o dia inteiro. Sim, ainda mais nesse período que as pessoas têm que evitar de levar a mão ao olho, né, devido à pandemia. Não só devido à pandemia, mesmo fora da pandemia. Mesmo fora da pandemia, né? Mas especialmente nesse momento. Então, é um probleminha que dá bastante coceira, né? A gente tem que se policiar para não ficar tocando no olho o tempo inteiro, né? A gente tem, inclusive, um ditado que diz que a gente coça o olho com o cotovelo, nunca com a mão. Ou seja, não coça. Não coça. Porque a mão é muito suja. Então ela é veículo, não só para o Covid, mas para conjuntivite, terçol e outras coisas. Mas daí como que a gente faz? Então, quando sente uma como faz? Você vai numa pia, lava a mão, lava o olho e lava a mão de novo. Normal, pronto. Com o que tiver. Isso. Outra doença ocular que inspira bastante atenção e cuidados é o glaucoma, considerado como a principal causa de cegueira no mundo. As alterações do nervo óptico levam ao dano das fibras nervosas e perda da visão periférica. É fundamental ser tratada ainda no início, para evitar que o quadro agrave. Sim, o glaucoma é uma doença, até hoje, cuja causa a gente não sabe explicitar qual é a causa do glaucoma. O que ocorre no glaucoma é que o olho ele tem umas cavidades onde existe um acúmulo de líquido. E esse líquido ele é produzido e renovado a cada 24 horas. Existe um bloqueio na saída desse líquido e o líquido não consegue sair do olho e começa a aumentar a pressão interna, comprimindo a parede dos olhos, principalmente essa estrutura que é o nervo óptico. E quando ele comprime esse nervo óptico, ele vai fazendo com que se perca a visão periférica e depois a pressão de frente. A pessoa vai perdendo a visão aos lados até que ele chega na visão central. Como o problema do glaucoma é a perda da visão periférica, as pessoas não se dão conta que tem glaucoma. E o mais grave é que ele é uma doença assintomática, ou seja, o glaucoma é uma doença, é um ladrão de visão. Ele cega as pessoas sem se dar conta. Como é que se faz o diagnóstico? Se faz o diagnóstico quando você vai no oftalmologista e ele mede a tua pressão ocular, vê que a pressão está além do limite da normalidade, faz uns exames de campimetria para medir esse campo de visão periférico e faz o diagnóstico. Uma vez feito o diagnóstico, ele tem que se tratar. E o tratamento é para a vida toda. Como é que é esse tratamento? É a base de colírios ou de... Isso.
Inicialmente, quando a gente tem um glaucoma, a gente usa alguns colírios. Existem duas classes de colírios que a gente usa. Uma em que o medicamento, a ação dele é diminuir a produção desse humor aquoso, desse líquido. É como se eu tivesse uma torneira, eu fecho um pouco a torneira, eu diminuo a produção de líquido ali dentro. E o outro colírio que facilita o escoamento dele, como se fosse uma caixa d'água, eu aumento o ralo da caixa d'água, o ladrão da caixa para escorrer. Quando esses colírios não funcionam, tanto o que facilita o escoamento como o que diminui a produção, eu tenho uma alternativa de abrir um pouco esse canal de escoamento através de aplicação de laser. Aí o laser vai lá naquele ponto e abre como se eu fizesse um novo ladrão da caixa d'água, aquilo ali. Caso isso não funcione, eu posso fazer uma correção cirúrgica, é uma cirurgia aberta, onde eu crio uma passagem para a saída desse humor aquoso que está retido ali dentro. E mais recentemente, uma das grandes novidades do glaucoma são atuações no centro de produção do humor aquoso, que é o corpo ciliar. Existe, vou te mostrar aqui, existem umas estruturas aqui dentro do olho, que são os corpos ciliares, que se aplica laser em cima disso daqui e ele para de produzir humor aquoso. Só que essa aplicação ela é feita externamente, sem abrir o olho, com os aparelhos aqui, que a gente chama de cicloendofotocoagulação. Em alguns casos eles funcionam muito bem. Mas o mais importante do glaucoma, sem ser o tratamento em si, é a pessoa ter consciência que tem e buscar ajuda. Porque o grande problema da cegueira do glaucoma, e a terceira causa de cegueira no mundo, é que as pessoas não descobrem que tem. E às vezes, quando descobrem, não se cuidam. E é incrível, né? Como as pessoas elas fazem aqueles exames de rotina, exames de sangue, exames do coração, e ou esquecem ou esperam só quando tem algum problema para ir ao oftalmo, né? Então, o interessante seria uma vez por ano ao menos. Pois é, para você ter uma ideia, o glaucoma ele ensina em 4% da população após os 40 anos. Então, cada 100 pessoas que a gente atende aqui no consultório, 4 deles têm glaucoma e muitas vezes sem saber que tinha aquilo ali. E vão cegando sem se dar conta. E como a visão de frente é ótima, ele não vai buscar ajuda, porque ele não tem dor, ele não perde a visão para dirigir, para nada, ele só perde a visão periférica. Mas quando chega ao centro, já foi, já não tem muito o que fazer. Sim, essa perda de visão periférica também tem a retinose pigmentar, né? Que, sim, enfim, podemos falar em uma outra oportunidade sobre isso. São duas coisas distintas, né? A retinose pigmentar, as células da retina da periferia que são atrofiadas, elas morrem. No glaucoma é o nervo óptico que é atrofiado, que vai sendo comprimido. E essa pressão que o senhor falou, ela provoca dores de cabeça? Como é que a pessoa pode assim, perceber que ela... Como o senhor falou, que ela não percebe porque não tem sintoma. Não tem. Mas nenhuma dor de cabeça, nada, não sente... Tem dois tipos de glaucoma, né? Um glaucoma crônico, que é esse que vai surgindo, subindo a pressão, sem que ele se dá conta. É igual uma pessoa que tem pressão alta e vai subindo aos poucos, ela nem percebe que tem pressão alta. Quando vai medir, já está lá em cima. Mas tem um glaucoma que chama glaucoma agudo, que a pressão é normal e de repente sobe. Essa é uma dor lancinante que a pessoa jamais vai esquecer na vida. Ele vai para o hospital, para pronto-socorro, com ânsia de vômito, uma dor terrível. É uma dor enorme, mas o diagnóstico é feito, né? Nós iremos fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e esse assunto tão importante com o oftalmologista a doutora Sadi Reis. É um minutinho. Estamos de volta com o programa Viver Bem e você continua acompanhando a entrevista com o oftalmologista a doutora Sadi Reis, falando hoje sobre os principais problemas oculares. Iremos falar agora sobre mais uma doença ocular, a catarata, responsável por 51% dos casos de cegueira no mundo. Os sintomas iniciam com dificuldades nas atividades do dia a dia, como ler, dirigir, por exemplo. Mas, felizmente, a cirurgia costuma ser um procedimento seguro e eficaz. O olho, ele tem duas lentes que possibilitam a gente ter a visão. Ele tem uma primeira lente na frente, que se chama córnea, que recebe a imagem, joga a imagem para a pupila e encontra uma segunda lente, que é o cristalino.
Essa lente é responsável para jogar a imagem na retina onde eu recebo essa visão. A catarata nada mais é do que o cristalino do olho, que tem que ser límpido, transparente. Ele perde essa transparência, ele fica opaco, ele vai ficando enuviado, ele vai ficando embaçado e a imagem que chega não consegue passar para cá. E com isso, não adianta você colocar um óculos na frente, porque o obstáculo está aqui atrás. O que se faz? A gente tira esse cristalino que está opaco e substitui por um outro cristalino artificial. Antigamente, antes de 1980, eu não tinha nada para colocar no lugar. Então eu colocava esse cristalino aqui na frente em forma de óculos. Eram aqueles óculos fundo de garrafa que as pessoas usavam. De 1980 para cá, criaram-se umas lentes, que são implantes intraoculares, que na mesma hora que eu tiro, eu já implanto uma lente para restaurar a visão. Faz-se uns cálculos para saber qual o grau e a pessoa fica sem a necessidade, na maior parte do tempo, de usar óculos. O requinte dessas lentes foram tão evoluídos que hoje em dia a gente tem implantes que corrigem tanto a visão longe como a visão perto. São os implantes multifocais. E a cirurgia da catarata, hoje ela é feita, se antigamente era feita com anestesia geral, hoje ela é feita com anestesia local, com uma abertura simples de 2 milímetros, onde você emulsifica todo esse cristalino e implanta uma lente por esse orifício. E essa cirurgia leva aí de 10 a 15 minutos toda vez que vai operar, e ela é realmente indolor, feita com anestesia local, e a pessoa na manhã seguinte já está levando uma vida de visão normal, sem maiores problemas. Catarata geralmente ela ocorre mais na idade adulta, né? Porque ela é um processo de degeneração senil, por causa da idade. O tratamento é cirúrgico. E isso você vem na clínica, faz os exames, 2, 3, 4 dias depois você já pode marcar a cirurgia e operar. A outra coisa é a evolução da catarata. A catarata ela tem 2 tipos de evolução. Tem uma catarata que a evolução é bem rápida. Ela surge e rapidamente, em meses, ela já fecha e você não tem mais visão. Aí é obrigado a operar rapidamente. Mas a maioria das cataratas, elas são progressivas, elas são lentas. Elas vão evoluindo aos poucos, às vezes leva 2, 3, 4 anos até chegar o momento de operar. É o que eles falam. Quando que opera a catarata? Quando ela está madura, opera antes, opera depois? A gente costuma responder a isso dizendo que quando ela atrapalha a tua visão. Então, por exemplo, a necessidade de ser submetido a uma cirurgia de um lavrador é muito mais tardia do que alguém que é bordadeira de ponto cruz, que ela vai sentir logo a sua dificuldade. Então, a gente opera quando está incomodando o paciente e o óculos já não atende à tua necessidade. Mas hoje a gente tem encontrado muitas cataratas em jovens, em pacientes mais jovens, de 40, 50 anos. Antigamente era só 70, 80 anos. E se atribui muito isso ao raio ultravioleta, à perda da camada de ozônio, que essa luz solar vai levando a incidência maior de catarata. Mas a importância sobre comprar um óculos com qualidade, uma lente com qualidade, né? Isso é importante também. Sim, esses óculos eles têm que ter um filtro ultravioleta para proteger dessas lesões do olho, né? E hoje em dia, felizmente, isso é de lei. Até uma lente clara, sem ser escura, eles já são obrigados a colocar um filtro ultravioleta. Então é difícil a gente ver algum óculos hoje sem o filtro. O problema é que não se usa óculos de sol. Mais importante do que o óculos tem filtro. Mas vamos supor que ele compre um óculos de má qualidade sem filtro. O que acontece? O olho dele fica no escuro, porque a lente protege, e aí com isso ele dilata a pupila. Entra mais luz dentro do olho, e como ele não tem filtro, ele queima mais os olhos. Então é preferível não usar nada, porque aí a luz fecha a pupila, ao invés de usar um óculos sem filtro ultravioleta. O Viver Bem vai para mais um intervalo e volta em seguidinha. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Viver Bem, hoje conversando com o oftalmologista Dr. Assad Reis. Continue acompanhando.
Por último, iremos falar sobre a retinopatia diabética, uma doença ocular que ocorre quando o excesso de glicose no sangue vai danificando os vasos sanguíneos do tecido da retina, podendo levar à cegueira. Dr. Assad explica com mais detalhes. Os pacientes portadores de diabetes, eles têm que ter por base que eles têm que manter a glicemia dentro da normalidade. Se eles mantiverem a glicemia dentro da normalidade, eles são pacientes como outros qualquer. Não tem nenhuma incidência de doença a mais do que uma população sem diabetes. Agora, se a glicemia dele é descontrolada, ele tem uma glicemia acima de 180, 200 constantemente, ele pode ter 3 tipos de problemas no olho. O primeiro é desenvolver catarata, como a gente tinha falado antes. O segundo é desenvolver glaucoma, como a gente tinha falado antes também. O glaucoma, a incidência é maior, tanto o glaucoma como a catarata, nas pessoas diabéticas sem controle. E o terceiro e mais grave é ocasionarem hemorragias, derrames na retina. A retina é o filme visual e ela tem umas artérias, umas veias que começam a ocorrer sangramentos, que a gente chama de retinopatia diabética. E esses sangramentos é uma das maiores causas de cegueira aqui no Brasil e no mundo, por causa do mau controle do diabetes. O tratamento dessa retinopatia diabética sempre é o controle clínico da doença e depois do controle clínico pode fazer laser para bloquear essas áreas da retina que está sangrando, para tentar resolver isso daí. Esse sangramento da retina, ele não vai se resolver se você não controlar aquilo clinicamente. É necessário o controle clínico do diabetes. Muitas vezes o sangramento é tão extenso que começa a formar coágulos de sangue dentro e você é obrigado a fazer correções cirúrgicas que a gente chama de vitrectomia. Você tira aqueles coágulos de sangue, mas aí induz catarata, aí tem que tirar a catarata e tracionar a retina. Eles começam a puxar a retina, que é o filme da visão, e levam à cegueira. É uma das maiores causas de cegueiras que a gente tem. O olho fica vermelho, como é que ele aparenta? Quando tem uma retinopatia diabética, aparentemente você não vê nada, só quando olha o fundo de olho que você vê aqueles sangramentos. Não é um sangramento externo na conjuntiva, ele é interno o sangramento. Não aparece nada. Mas a pessoa percebe que fica uma nuvem preta, ela perde a visão e a perda é de repente. Tipo, dormo bem e acordo sem enxergar. É súbita, porque enche de sangue aquele líquido do olho. Bom, então vamos reforçar sobre a importância da visita ao oftalmo uma vez por ano ao menos. Isso ou mesmo. Assim que sentiu, perceber algum desconforto na visão. Normalmente a gente costuma indicar assim, a criança quando nasce, mais ou menos assim, logo no berçário eles fazem o teste do olhinho para ver se tem algum problema visual. Se está tudo bem, a gente faz o primeiro exame da criança entre 3 e 4 anos de idade. Se ela estiver bem, se repete esse exame com 7, com 9, a cada 2 anos, para prevenir qualquer tipo de problema. Mas principalmente após os 40 anos, que já começa a presbiopia, a baixa de visão perto, é que incide mais a catarata, o glaucoma, o diabetes, porque o diabetes ele vai trazer problema 8 ou 10 anos depois de ser diabético. Como o diabetes surge lá para os 30 e poucos anos, é nessa faixa etária que começa a ter. Então, alguém com 40 anos, ele é obrigado a todo ano fazer exame. Essa sua trajetória de tanto sucesso, né? Uma sumidade aí na oftalmologia. Desejo sucesso aos seus filhos, possam levar adiante esse seu legado. Eles estão herdando algo que eles fizeram por merecer. São os 3 filhos, a Tatiana, o Guilherme e a Vanessa, que resolveram seguir a carreira médica, fizeram oftalmologia e já estão trabalhando junto. E, graças a Deus, são excelentes médicos, maravilhosos e estão indo muito bem aqui na condução da clínica. E muito obrigada, lhe agradecer novamente por participar do Viver Bem. Eu que agradeço a tua visita e a casa de vocês. Eu
espero que você tenha gostado do programa Viver Bem deste sábado. Lembrando que o programa vai ao ar todos os sábados a partir do 12h30, com reprise nas terças-feiras, agora a partir das 13h30. E você pode entrar em contato através do nosso WhatsApp e também através das nossas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!